E agora aqui no Jornal Nacional, o debate das presidenciais Fernando Nobre, Manuel Alegre. Boa noite, bem-vindos ao segundo debate da TVI entre os candidatos presidenciais. Frente a frente vão estar Fernando Nobre, que não é apoiado por nenhum partido, e Manuel Alegre, apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista. Boa noite aos dois. Começo por si, Manuel Alegre, de acordo com o sorteio realizado. Fernando Nobre acusou de ser o candidato do NIM. Sente-se condicionado pelo facto de ser apoiado por partidos tão diferentes como o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista? Em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Fernando Nobre, com quem é a primeira vez que penso que tenho o prazer de conversar. Bem, eu acho que até é bom ser apoiado por dois partidos, conseguir unir aquilo que parecia impossível unir, e se eu consigo unir duas coisas que parece à primeira vista impossível de unir, quer dizer que consigo unir muito mais, e noutras condições posso unir os portugueses em torno do essencial. Eu não sou refém de ninguém, não pedi licença a ninguém para me candidatar, não negociei nada com ninguém. Já me candidatei uma vez sem nenhum apoio partidário, desta vez decidi também por mim. Houve dois partidos que decidiram apoiar, também aliás à Renovação Comunista, aos movimentos cívicos que estiveram na gênese da minha candidatura, mas é bom que tenha conseguido unir dois partidos que parecem inconciliáveis. Isto quer dizer que é algo de positivo. Mas isso não quer dizer que não é difícil ter, por assim dizer, um pé no governo e um pé na oposição? Não tenho pé no governo nem na oposição, porque eu não sou candidato do governo nem sou candidato da oposição. Sim, a minha decisão é pessoal. É apoiado pelo partido do governo e é apoiado pelo partido do... Isso é com eles, na Assembleia da República, que é onde se discutem essas coisas, não nas presidenciais. Mas como é que um candidato consegue reunir apoios tão dispares, tão opostos neste caso, e que são mesmo contraditórios? Alguma virtude e alguma capacidade de unir ele tem, não é? Porque aqui o objetivo é disputar a eleição presidencial. Não se trata de discutir soluções do governo, já se sabe que há uma grande incompatibilidade entre os partidos da esquerda para conseguirem soluções de governo, mas houve aqui uma convergência em relação a este objetivo. E eu acho que é positivo ter conseguido unir dois partidos à primeira vista tão inconciliáveis em todo o resto. E isso não o obriga a ter posições dúbias, por exemplo? Não me obriga a coisa nenhuma. Eu nunca fui candidato do NIM, nunca na minha vida. Eu estou na Assembleia da República, estive muito tempo, como sabe, votei muitas... Olha, nunca votei nenhuma revisão constitucional. Na primeira suspendi o mandato, nas outras votei contra, e votei muitas vezes contra o meu próprio partido, nomeadamente na última legislatura. Portanto, sou uma pessoa que pensa pela sua própria cabeça, sou um homem livre e independente, não era agora que me ia deixar capturar e aprisionar. Isso é um estereótipo que se criou à volta da minha candidatura, mas que não tem nada a ver nem com o meu discurso, nem com a minha ação. Fernando Nobre, o senhor afirma que é um candidato cívico, que é o único candidato cívico nestas eleições. Quer ser hoje aquilo que Manuel Alegre foi em 2006? Não, de modo nenhum. Eu tenho um percurso completamente distinto do discurso do Dr. Manuel Alegre. Efetivamente, eu invoco a cidadania porque foi aí, nesse pilar específico, que eu sempre atuei há mais de 30 anos. Na Amnistia Internacional, os Médicos Sem Fronteiras, na AMI, internamente, internacionalmente. E por isso sempre foi a minha área de atuação. Por isso não estou a invocar a cidadania por, enfim, um oportunismo, deixe-me dizer, de conjuntura ou de circunstância. Este é o meu pilar, sempre foi, invoco com toda a razão, em toda a plenitude. Mas já agora deixe-me dizer que eu tenho dificuldade em compreender o Dr. Manuel Alegre, com todo o respeito. O Dr. Manuel Alegre foi a pessoa que nas últimas presidenciais, em janeiro de 2006, dizia que o Francisco Louçã era o cavaco do avesso. O Dr. Manuel Alegre foi a pessoa que ainda em 2007, deputado, dizia que o governo do Partido Socialista estava a destruir o Estado Social. O Dr. Manuel Alegre é um homem que eu não chego a compreender em termos de coerência. O Dr. Manuel Alegre foi a pessoa também que disse, ainda este ano, que era mais importante ter uma cátedra na Itália do que ser Presidente da República. Pergunto porquê de se candidata a Presidente da República. Eu estou aqui para defender os valores dos cidadãos. Os valores da coerência, os valores da verdade, os valores da dignidade. Porque eu acho... Está a dizer que Manuel Alegre não é coerente? Não, evidentemente, ao analisar esse percurso, o mínimo que eu posso constatar, com todo o respeito, evidentemente, pelo personagem, que é o Dr. Manuel Alegre, é que não vejo aí muita coerência num percurso
Repara, eu há 5 anos estive ao lado do candidato do Partido Socialista nas presidenciais. Fui membro da sua comissão de honra. O Dr. Manuel Alegre disse numa entrevista, inclusive, que só se candidatou quando soube que o Dr. Manuel Mário Soares ia ser candidato. Candidatou-se contra o candidato do seu partido. E são essas incoerências que eu tenho dificuldade em entender e em compreender. Porque eu acho que para o futuro do nosso país, e agora, se me permite, falo aos portugueses, nós temos que ter uma única linguagem. A linguagem que se tem no privado, a linguagem que se tem em público. Porque é dessa dignidade e dessa postura que nós poderemos talvez criar um outro paradigma, uma outra mentalidade no nosso país que lhe permita apontar para desígnios. Nós precisamos de desígnios nacionais como de pão para a boca. E isso é possível com um discurso da frontalidade, da verdade, e que se possa construir o tal outro paradigma de relações em que as pessoas vão ter que entender que se têm direitos, também têm deveres para com o seu país. Eu candidatei-me enquanto cidadão porque entendi, sinceramente, que depois de ter tanto recebido do meu país, tinha chegado o momento de eu me dar ao meu país. E aqui estou, com frontalidade, de peito aberto. Foi influenciado para avançar? Bom, isso foi logo a primeira picareta que me lançaram de início. Quem conhece o meu percurso de vida, de mais de 30 anos, de enfrentar, desculpe que lhe diga, as piores situações, não quero ir por aí, o meu percurso é conhecido. Quem é capaz de estar em Beirute em 1982? Quem é capaz de estar num genocídio em 1994 não é pessoa para se deixar influenciar, nem empurrar, seja por quem for. E por nem isso por Mário Soares. Nem por Mário Soares. Isso foi um insulto que desde a primeira hora da minha candidatura, antes mesmo de eu anunciar a minha candidatura, dia 19 de fevereiro, no Padrão de Descobrimentos, já este insulto me tinha sido dirigido. E por isso eu entendo que isso é um insulto pessoal à minha dignidade de homem e de português. Manuel, quer responder às acusações que foram feitas por Fernando Nobre? Nós estamos aqui para fazer julgamentos morais sobre as pessoas, mas eu não gosto de pessoas que se apresentam como pertence a superioridade moral sobre os outros. Em primeiro lugar, ninguém tem monopólio da cidadania. Há muitas formas de cidadania, com todo respeito, não ponho em causa a cidadania e a dedicação à cidadania sobre as formas. Por exemplo, não foi isso que fez ser membro de um partido é uma forma de cidadania. Embora os partidos, como eu sempre disse, não esgotem a cidadania. Mas a sua última campanha não foi na minha última campanha, para já, o Dr. Fernando Nobre, o candidato Dr. Fernando Nobre, conhece mal essa história, não é? Para saber quem é que se candidatou contra quem, e é estranho que ele agora apareça aqui, digamos, com uma posição. Parece que, por um lado, não é dos partidos, por outro lado, parece que é mais do Partido Socialista que os próprios dirigentes do Partido Socialista, onde as pessoas podem tomar posições livremente e sem sofrerem sanções. Da outra vez eu disputei as eleições presidenciais naquelas condições, portanto disputei-as realmente contra o Dr. Mário Soares e fiquei à frente, como se sabe, que é uma coisa que, enfim, para alguns foi desagradável. Disputei-as também com o Dr. Francisco Louçã e, portanto, nessa altura estávamos em combate político. Mas ninguém tem o monopólio da cidadania. Também não vale a pena estarmos aqui a dizer onde é que eu estive, onde é que não estive. Não se trata de fazer aqui assim a exaltação do percurso de cada um. Tenho muito respeito pelo percurso que tenho conhecimento do Dr. Fernando, tenho o meu próprio percurso e também tenho um natural orgulho de ter uma cátedra em Itália, mas quando eu disse isso não estava a dizer que preferia uma coisa à outra, estávamos a falar de literatura, era uma entrevista de caráter literário e o que eu disse foi que candidatos presidenciais há muitos, presidentes da República há muitos, realmente com uma cátedra de literatura em Parma não havia. Foi uma provocação, foi uma metáfora, não tem nada a ver uma coisa com a outra e não misturemos o que é discussão política sobre as eleições presidenciais com percursos de vida, não é? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Manuel, é que falou há pouco de ter conseguido juntar dois partidos a apoiar. Não conseguiu, no entanto, juntar a esquerda toda. Tendo em conta as sondagens que tem havido, não pensa que isso é uma frase que acabou por ser prejudicial? Ou é pelo menos um sinal de que não conseguiu convencer toda a esquerda? Nunca ninguém convenceu à primeira volta toda a esquerda, ninguém, nunca. É uma tradição o Partido Comunista Português apresentar o seu próprio candidato. Aliás, ontem fez aqui uma excelente prestação,
aproveito para o felicitar. É uma tradição e não me lembro... Mas muitas vezes o Partido Comunista... E em todas as eleições presidenciais houve sempre divisões, houve sempre problemas, desde Ramalho Yanes, passando pela primeira eleição de Mário Soares, Jorge Sampaio, etc. Sempre. E, aliás, Mário Soares, em entrevista a uma colega sua, pelo menos em 2 eleições presidenciais, não votou no candidato do Partido Socialista. Antes de eu ser também candidato e de eu próprio ser candidato. O seu mandatário de Coimbra apelou hoje exatamente a que Mário Soares votasse em si. Acha que isso vai ser possível? Ou o apoiasse publicamente? Esse é um problema que lhe diz respeito a ele. Nós somos homens livres, travámos juntos muitos combates, que foram combates estruturantes da democracia. O que está feito, pertence à história, com H grande ou com H pequeno. Agora somos homens livres e cada um tem a sua posição, eu tenho a minha, ele tomará a posição que entender. Fernando Nobre, se não passar à segunda volta, e se houver uma segunda volta, aconselhará os seus apoiantes a votar Manuel Alegre? Bom, se houver uma segunda volta, eu estarei na segunda volta. Eu estou aqui para ganhar e é a única razão que me fez levantar. Mas... Segundo, eu não sou dono de nenhum voto. Eu sou apenas dono do meu voto. E isso é que é democracia. As pessoas são livres, os cidadãos são livres para assumirem os seus destinos. Por isso, cada um fará o que entender. Mas se for confrontado com uma segunda volta entre Manuel Alegre e Cavaco Silva, repito o que já disse a doutora Constança Cunha. Eu sou apenas e só dono do meu voto. Eu não me aproprio do voto de 100 mil, de 500 mil, de 1 milhão. Não são meus. Isso é uma crítica a Manuel Alegre e ao milhão de votos? Entenda-se como se quiser. Agora, o que eu lhe quero dizer é que, efetivamente, os percursos de vida falam também, porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui para nos apresentar também aos portugueses. O Dr. Manuel Alegre foi e vem deputado 34 anos. Nós sabemos todos. Mas nós estamos... Agora, só uma coisa, já agora, e depois de ter dito que de facto não era detentor dos votos, eu pergunto, na sua opinião, a sua opinião pessoal, se for confrontado com uma segunda volta entre Manuel Alegre e Cavaco Silva, para onde é que vai a sua preferência? O voto é secreto, eu nem sei, estou casada há mais de 2 décadas. Portanto, não tenciona eu nem sei quem vota a minha mulher. O voto é livre e secreto. Ou seja, portanto, não tenciona tomar uma posição. O voto é livre e secreto. Agora, deixe-me dizer e acabar o meu raciocínio. O Dr. Manuel Alegre vem é deputado há 34 anos. O 25 de Abril, ao qual contribuiu, mas houve outros votos, Salgueiro Maia, enfim, Mário Soares, Vasconcelos, Yanes, tanta gente contribuiu para a consolidação da nossa democracia, sem a qual eu não teria vindo viver para Portugal continental. Teria feito a minha carreira académica em Bruxelas, onde estava. Agora, passado 36 anos do 25 de Abril, nós estamos... a menos que estejamos todos equivocados, nós estamos perante uma ruptura. Nós estamos num beco. Nós estamos num plano inclinado que leva direitinho o nosso país a uma situação de insustentabilidade. Pois bem, para isso tem que haver responsabilidades. Eu não posso admitir, enquanto cidadão, foram todos aqueles que estiveram no poder e nos órgãos que levaram a esse estado de coisas. Deixe-me que lhe dizer, não há maior falência da nossa democracia do que a fome instalada entre nós. Não há maior falência da nossa democracia do que a pobreza. Não há maior falência da nossa democracia do que ver os nossos jovens, nomeadamente 300 mil, que nem estudam nem trabalham. Não há maior falência da nossa democracia do que termos 300 mil idosos com reformas inferiores a 300 euros. Pois bem, são esses muros todos que eu tenho intenção de derrubar. Muros construídos por outros. É bom que os assumam. E o Dr. Manuel Alegre tem que assumir que faz parte de um passado que lhe pertence, mas é o passado que se acomodou. Já dizia a Sofia de Melbreiner, nada é mais preciso do que um ser humano acomodado. Portugal precisa de mudança. Portugal precisa de ventos novos. Manuel Alegre sente-se responsável pela situação. Sou responsável com muita honra por ter sido deputado, por ter sido um dos fundadores da democracia, deputado constituinte, aliás, autor da Constituição, subscritor de algumas das principais leis do regime, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, um dos primeiros subscritores, com Mário Soares, Nisa e Salgado Zanha.
Tenho muito orgulho de ser fundador do sistema democrático. Há uma diferença muito grande, com todos os defeitos, em estarmos neste sistema que é democrático e do qual eu sou um dos construtores, ou noutro. Eu fiz, por exemplo, as eleições do General Alberto Delgado e sei muito bem qual é a diferença. Eu estou aqui também pelo futuro. Estou aqui pelo futuro porque ninguém é proprietário nem da cidadania, nem do futuro. Eu estou aqui pelo futuro porque, entanto, Portugal tem que mudar, mas tem que mudar na democracia e com a democracia. Renovando o sistema democrático, com certeza. Renovando até a Presidência da República, com certeza. Renovando muitas políticas, procurando novas soluções. Com certeza que sim. Mas enquanto detentor de um cargo político, sente-se responsável, como diz Fernando Nobre, pelo estado em que se encontra neste momento o país? Tenho a minha cota parte de responsabilidade, como aliás todos os cidadãos. Todos os que votam, e muitas vezes se enganaram no voto. A democracia é isso, todos são responsáveis, os que exercem os cargos políticos, os que votam e pedem contas, todos somos responsáveis. Tenho a minha cota parte da responsabilidade, mais do que um simples cidadão, todos temos, não é? Mas o Dr. Fernando Nobre, neste momento, entrou no sistema, ele é candidato, é político. Está no sistema, estamos no sistema democrático. Eu penso que ele não está aqui para derrubar o sistema. Não. Está aqui, com certeza, com as suas ideias, com a sua perspectiva, para fazer propostas de mudança, mas não é para derrubar o sistema. O derrubar muros não quer dizer derrubar o sistema. Porque este é um discurso que eu acho que tem os seus riscos. Quando há uma crise como esta e quando o país está em dificuldade, como realmente está, e quando houve erros, sem dúvida nenhuma, fome, pobreza, mas eu acho que é preciso falar dessas coisas com cuidado e não procurar tirar dividendos políticos ou eleitorais da fome e da pobreza. Está-se a referir ao candidato Cavaco Silva? Estou-me a referir a isso. Está ou não? Como? Está-se a referir às afirmações preferidas por Cavaco Silva sobre a pobreza? Não, todos nós temos feito afirmações sobre a pobreza. A pobreza é um problema estrutural do país, não é? Como diz muito bem o professor Bruto da Costa. Nós temos 18% de portugueses no limiar da pobreza e desses 40 são trabalhadores empregados, não é? Portanto, este é um problema político. E ele até diz que não é só um problema social, é um problema económico, é um problema político que nós temos que resolver. Agora, isso faz-se com a democracia, dentro da democracia, e é muito perigoso que num período em que as pessoas estão naturalmente descontentes com a política, com os partidos políticos, eu também estou. Constância, se calhar, também está, o Dr. Fernando Nobre, estamos todos descontentes, não éramos irresponsáveis. E há um sentimento antipolíticos, e há um sentimento antipartidos e, se calhar, até antidemocracia, sobretudo num país que tem algumas tristes tradições como a nossa. Mas um candidato a Presidente da República tem a responsabilidade pedagógica e o dever democrático de ter muito cuidado nessas afirmações. Eu acho que é preciso mudar muita coisa em Portugal. Acho que os partidos também têm que se abrir, têm que se renovar. Acho que o sistema político tem que evoluir. Tudo isso é verdade. Agora, é muito perigoso fazer o discurso antipolítico e o discurso do homem providencial, porque já sabemos como é que isso começa e como é que pode acabar. Fernando Nobre, é esse o seu discurso? A sua candidatura pode ser vista como uma candidatura antipartidos e antipolíticos? O que eu constato é que acho que pela minha candidatura, só por existir, já está a mudar um certo discurso e fico muito contente de o ouvir. Agora, só faltava essa, da questão da demagogia, do populismo e do perigo. Isso quer dizer, quando alguém se candidata e defende e se preocupa com a situação do país e do povo, está a ser demagógico. Quando alguém anda no poder, desde o 25 de Abril, nos corredores do poder, e que é um político profissional, não, esse tem sentido de Estado. Mas, por favor, meus senhores, que sentido de Estado foi esse e a que ponto é que Deus nos conduziu? Eu não sou nem demagogo, nem populista. A minha vida, como eu digo, fala por mim. E não vale a pena mais entrar por aí. Agora, isso ser perigoso, sabe o que é perigoso para a democracia? É termos chegado à situação social a que chegamos. A estarmos possivelmente para o ano que vem, e eu não vi, por exemplo, o Dr. Manuel Alegre insurgir-se contra o Orçamento de Estado, contra o corte nos abonos de família. Para o mês que vem, em janeiro, os funcionários públicos já vão ter cortes de 3,5%. O Dr. Manuel Alegre fala muito de justiça social, também, não é um tema só seu, evidentemente, é de todos nós. Mas o Dr. Manuel Alegre sabe, por exemplo, quanto é que custa um litrete, quanto é que custa, por exemplo, um pão, quanto é que custa um ticket da Carris de Lisboa. Sabe o que vai corresponder para as famílias portuguesas que ganham 1.500 euros, o corte de 50 euros a partir de janeiro? Até que isso vai corresponder? Para si e para mim, possivelmente nada.
vamos continuar com as nossas vidas. Mas há centenas de milhares de portugueses que, de repente, com os cortes dos abonos, com a redução dos salários, vão sentir naquela situação limiar da pobreza. E isso é que é tragédia. Isso é que é perigoso para a nossa democracia. Não é eu estar a invocar os temas que preocupam os cidadãos portugueses, evidentemente. Qual é a sua posição sobre o orçamento? Só que eu também não tenho o exclusivo da preocupação. Todos estamos preocupados. Mas, eu critiquei o orçamento. Nós sabemos que Fernando Nobre é contra este orçamento. Eu disse que Portugal precisava de outro orçamento. Precisava de políticas de emprego, de políticas de crescimento. Eu referi-me à tragédia que é de haver pessoas com pensões congeladas, com salários cortados, abonos de família. Eu estive na manifestação de estudantes, apoiando os estudantes que Mas não esteve na greve geral, por exemplo? Não estive na greve geral, mas, olha, não vale a pena explorar isso, porque... Não vale a pena explorar, porque os dirigentes sindicais não têm dúvidas nenhumas sobre a minha posição. Nenhumas. Não têm dúvidas nenhumas. Mas porquê é que os portugueses, então, porquê é que não confirmou a sua posição perante os portugueses? Não, eu disse que a greve geral era um grande facto político, sindical, democrático, que, mais do que um protesto, era um alerta à sociedade e que podia criar no país uma nova dinâmica social. Não me cabe a mim, que não sou sindicalista, apelar à greve geral. Sou candidato a presidente da República. E como é que vê esta Mas eles não têm dúvidas sobre qual é a minha posição. E como é que vê a reforma da legislação laboral que está em curso? Nomeadamente a existência de um fundo que supostamente vai ser financiado pelos trabalhadores para o seu evento, para financiar o seu eventual... Eu já me pronunciei sobre isso, Portanto, eu sou contra a eliminação do conceito de justa causa. Esta lei não mexe no conceito de justa causa. Mas isso não está em causa agora. Mas também não é claro de onde é que vem esse fundo, não é? Eu penso, já disse e repito, que é um sinal errado. Porque nós precisamos é de políticas de emprego, não de sinais ou de decisões políticas que possam ser interpretadas como uma facilitação do despedimento, não é? E, portanto, como sinal é errado. Agora, resta saber de onde é que vem a massa, porque isso não está definido. Mas eu sou contra. Sou contra. No momento desta natureza, precisamos de políticas de emprego, políticas de crescimento económico e políticas de emprego. Também é preciso, obviamente, que é preciso consolidar as finanças públicas. Com certeza que sim. Agora, se não crescemos, não saímos do círculo vicioso. E a austeridade conduz à recessão e à estagnação. Isso só estou farto de dizer. O Dr. Fernando Nobre, porventura, não ouve os meus sustos, anda na campanha dele, é óbvio, não lhe vou pedir isso, estou farto de dizer isso e estou farto de assinalar isso. Mas também digo, e repito e assumo, que se não houvesse um orçamento, por muito que se discorde do orçamento, isso seria, naquela altura, uma situação muito complicada para o país, porque um Estado acossado, com a especulação que há sobre o país, um Estado sem orçamento ficava muito perto do colapso. Fernando Nobre concorda com isso? Também acha que tinha que haver um orçamento? É evidente, sim, mas não este orçamento. Podia ter havido um outro orçamento que cortasse mais radicalmente nos grandes investimentos, que cortasse em múltiplos institutos e fundações públicas que são servidores do Estado. É evidente que todos precisamos de um orçamento. Mas não nos esqueçamos que o orçamento deste ano, 2010, só começou a funcionar a partir de maio. Até aí funcionámos em duodécimos e não houve tragédia. Agora, o que eu quero dizer apenas é isto. Eu estou-me a preocupar com Portugal e com os jovens e os idosos deste país e vou-lhe dizer porquê. Porque, efetivamente, se nós não tivermos um Estado sustentável financeiramente, nós estamos a hipotecar o futuro de uma próxima geração. Quando se fala do Sistema Nacional de Saúde para todos gratuito, quando se fala da educação para todos gratuito, quando se fala desses setores, eu acho que nós temos, sim, que defender sempre, mas sempre, incondicionalmente, os mais débeis e os mais fracos. Mas nós temos de saber que talvez a minha geração está a ser egoísta e que vai deixar para a geração dos jovens um futuro muito negro. Sabe que Portugal, até maio deste ano, vai ter de recorrer a um empréstimo de 46 mil milhões de euros para fazer face a créditos já vencidos? Nós estamos a crescer a 1,3%. Nós estamos a obter juros 6,5%, 7%. Isso é um plano inclinado que nos leva à falência. Para concluir, eu diria apenas, incitando o Torga, que eu sei que o Manuel Alegre gosta tanto, o Torga dizia uma coisa... Sim, Torga dizia uma coisa extraordinária. Quem se revolta não cria. Puxa só a rotina. É contra a rotina que eu me insurgi.
Bom, uma última pergunta muito rápida. Ele pôs em causa, numa entrevista, a universalidade do Serviço Nacional de Saúde e aí ficou muito perto do projeto de revisão constitucional apresentado pelo PSD. Não vá por aí. Porque um Serviço Nacional de Saúde em que o senhor disse que os mais pobres deviam pagar. Não vá por aí. O senhor disse que os mais pobres deviam pagar, mas aqueles que tinham meios, os mais pobres não deviam pagar, os que tinham meios deviam pagar. Isso põe em causa o princípio da universalidade. E depois criam um Serviço Nacional de Saúde para os pobres. E um Serviço Nacional de Saúde para pobres é um serviço quem tem algo contra as empresas, o empreendedorismo, não sou eu, é o senhor. Quem tem algo contra a banca, a responsável não sou eu, é o senhor. Eu não tenho nada contra a criatividade. Eu acho que dois sistemas podem coexistir perfeitamente. Nós estamos agora com os tempos equilibrados. Eu gostava só de fazer uma pergunta muito rápida. Manuel Alegre, se o FMI acabar por vir para Portugal, isso é um falhanço do Governo, como reconheceu aqui ontem Cavaco Silva? Afirmação importante e que não devia ter feito como candidato, porque dá um sinal negativo. E porque está também a lavar as mãos dessa situação. Porque se o FMI falhar, isto para já, acho que é uma quebra de lealdade institucional. E está a dar um sinal lá para fora. E se o FMI vier, todos somos responsáveis. Mas ele também é responsável como Presidente da República. Ele é o Presidente da República que, quando se candidatou há 5 anos, garantia, pelo facto de ser professor, de ser economista, de mais não sei o quê, que ia resolver os problemas. Portanto, ele também é responsável por esta situação. E se o FMI vier, ele é responsável. Fernando Nobre, sobre a mesma questão, e muito rapidamente para passar... Eu já disse no debate, o professor Cavaco Silva, exatamente tudo o que eu pensava a esse respeito. E por isso já é notório e público. O que eu quero apenas dizer é que nós, efetivamente, temos que enfrentar dificuldades tremendas e que para essas dificuldades tremendas é preciso espírito novo, vento novo, homens novos, homens não acomodados, por favor. Nada é mais triste do que um ser humano Chegamos acomodado. ao fim do nosso tempo. Manuel Alegre tem 1 minuto para se dirigir aos portugueses. Eu nunca fui uma pessoa acomodada, não é? E eu estou preparado para ser presidente de todos os portugueses, para dialogar com todos os parceiros sociais, políticos, culturais. E com eles procurar novas soluções e novos caminhos para o país, porque acho que estamos todos cansados de um discurso repetitivo, de um discurso aborrecido, sem chama, sem alma e sem esperança. E uma nação não é só números. Uma nação é a sua cultura, a sua história, a sua identidade e, sobretudo, as suas pessoas. E neste momento é preciso pensar nas pessoas, dar um sentido aos sacrifícios. E as pessoas precisam de um presidente que garanta os seus direitos fundamentais. Eu dou essa garantia. Fernando Nobre. Permita-me que fale aos portugueses, por favor. Portuguesas, portugueses. Eu decidi candidatar-me num momento decisivo de Portugal. Candidato-me, mercê de uma experiência de vida que é a minha. Sou um ser livre e independente. Por isso serei um árbitro completamente isento, mas exigente. Eu não estou aqui para continuar um percurso que nos conduziu a um beco, onde nós estamos. Eu estou aqui para mudar. Eu estou aqui para que os jovens ainda ousem sonhar. E é nesse sentido que eu apelo a todos vós. Por favor, não se acomodem, não desistam, não tenham medo. Ousem mudar. Ousem. Porque mais do mesmo nós já sabemos onde é que nos conduz. Por favor, ousem mudar. Vocês são livres. O voto é vosso e com o voto vocês têm a opinião. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um debate. O próximo debate na TVI será dia 28 entre Defensor de Moura e Francisco Lopes. Boa noite.